Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos falar um pouco sobre por que estudar metodologias ágeis. Nessa aula vamos aprender um pouco sobre o problema da ineficiência, como diminuir essa ineficiência no desenvolvimento de software, falar um pouco sobre a contextualização histórica, como surgiu essa questão de movimento ágil, metodologias ágeis, e apresentar um pouco também no final sobre o manifesto ágil. Não sei se vocês já ouviram falar no teorema do macaco infinito. O teorema do macaco infinito postula que você coloca um macaco na frente de um computador, digitando aleatoriamente, e num tempo infinito, ele vai produzir qualquer texto que você quiser. Por exemplo, uma obra de Shakespeare ou o código-fonte da sua empresa. Mas qual que é o problema nesse teorema? Qual que é a grande questão que está envolvida ali? É a ineficiência. Quando a gente trabalha por um tempo infinito, bom, a gente não vai conseguir concluir o projeto que a gente precisa. Além disso, o volume de coisas feitas e refeitas e desfeitas é muito grande. E nenhum projeto consegue se sustentar com essa ineficiência toda. A gente precisa buscar métodos eficientes, maneiras eficientes de desenvolver, de criar os projetos e de levar eles para frente. Então, vamos lá. Qual que é o grande problema da ineficiência? É a burocracia excessiva. Eugene McCarthy, um ex-senador americano, ele falou que a única coisa que nos salva da burocracia é a sua ineficiência. E o que essa ineficiência ela gera para a gente? Ela gera um grande desperdício de tempo. Você vai gastar um tempo fazendo uma coisa, desfazendo essa coisa, refazendo essa mesma coisa de novo, e assim sucessivamente, sem conseguir concluir uma coisa que seja produtiva. Vai gerar um desperdício de esforço, porque você vai fazer uma coisa que às vezes não vai ser aproveitada, que às vezes vai ser descartada posteriormente, e consequentemente, um desperdício de dinheiro. Né? Todo esse tempo, esse esforço gasto em coisas que não são aproveitadas, é um desperdício de dinheiro muito grande. Então, vamos a um exemplo prático de como a ineficiência atinge o projeto. Você começou com um projeto bem estruturado, bem organizado, que estava andando bem. E aí o cliente pediu uma modificação, faz sentido, né? É aderente ao negócio dele, e você, como um bom fornecedor, resolve atender aquela mudança. O problema é que aquela data de entrega não foi alterada, e entrou uma funcionalidade nova. Com isso, o planejamento feito inicialmente precisa ser revisto. O desenvolvimento vai precisar ser acelerado. Ao acelerar o desenvolvimento, em algumas situações não há muito problema. Às vezes o projeto tem alguma margem, alguma gordurinha ali que pode ser queimada, mas muitas vezes vai precisar acelerar um pouco mais o desenvolvimento. Com isso, você vai diminuindo a qualidade. Cada vez que você aumenta a velocidade, você diminui a qualidade. Ao diminuir a qualidade, aumenta a quantidade de defeitos. Ao aumentar a quantidade de defeitos, aumenta o retrabalho. Todo defeito é retrabalho, é refazer um trabalho que deveria ter sido feito, inicialmente, de outra forma. Então, com isso, a gente vai gerando um ciclo vicioso de ineficiência, de baixa qualidade e baixa satisfação. Essa baixa satisfação ela vai afetar tanto os clientes, que vão ver um produto sendo entregue com muitos problemas, com muitas coisas acontecendo em produção, às vezes até interrompendo o próprio processo produtivo dele, e também para os próprios desenvolvedores envolvidos dentro do projeto. Imagina você que você faz um trabalho, você entrega, sabendo que é um trabalho ruim, é um trabalho que não deveria estar sendo feito daquela forma, que poderia ser feito bem melhor. Vamos contextualizar agora um pouco como foi o desenvolvimento de software até ali, início da década de 90. Inicialmente, a gente trabalhava com processos bastante rígidos e burocráticos. Pouca margem ali para manobra, o projeto normalmente era estruturado todo no início, desenvolvia ali toda a funcionalidade, análise de requisitos e tal, era feito no início, depois vinha o desenvolvimento do projeto todo, depois o teste do projeto todo, e assim por diante. É o famoso modelo em cascata. O que acontecia? Muitas vezes você chegava no meio do desenvolvimento e você precisava fazer uma alteração. Você viu que aquela funcionalidade está com algum problema, algum furo de requisito, alguma coisa assim. Mas você ia no cliente e falava, não, mas o contrato já está desse jeito. Ou então o cliente virava e falava, olha, a gente precisa mudar isso. E você falava, não, mas o contrato já está desse jeito. E aí você via que a casa ia cair e não podia fazer nada. Ficava preso, amarrado num contrato ou num combinado, num que foi estabelecido no início do projeto. E isso é como se fosse caminhando para um abismo, sabendo que você está indo para lá. Dentro desse contexto de desenvolvimento, começaram a surgir algumas metodologias diferentes, buscando maior agilidade, maior aproximação com o cliente e maior capacidade para responder a essas mudanças.
Então, dentre os maiores exemplos aí, mais famosos, temos o Scrum e o XP, surgiram aí na segunda metade da década de 90, e começaram a colocar em xeque algumas dessas coisas que eram feitas na época. Por exemplo, esse engessamento que havia dos processos, de não poder mudar, de ter tudo sido combinado, uma aproximação maior com o cliente, então, que eles buscavam, e eles passaram, então, a propor uma nova forma de trabalho, né? Essas metodologias surgiram de forma independente ali, em alguns contextos, mas elas tinham valores comuns, elas buscavam maior agilidade, maior aproximação com o cliente. Em 2001, ocorreu um encontro muito famoso e muito importante para o cenário do desenvolvimento ágil. 17 desenvolvedores encontraram lá em Snowbird, Utah, entre eles grandes personalidades do desenvolvimento atual, como Kent Beck, Robert C. Martin e Martin Fowler, autores aí de livros e metodologias bem famosos e utilizados hoje em dia. Eles se encontraram e começaram a discutir um pouco sobre essas metodologias que estavam acontecendo, essas técnicas novas, essas estratégias. Eles começaram a discutir sobre isso. E desse encontro, então, surgiu o termo ágil que a gente usa hoje em dia, né? E ele foi usado para englobar todas essas estratégias e técnicas diferentes dessas metodologias. Então, ágil não diz a respeito só de Scrum, só de XP, ou só de uma metodologia específica ou de uma técnica específica. Ágil é um conjunto de ideias, de técnicas, de estratégias para desenvolver de forma mais aderente ao que o cliente precisa, de forma mais ágil, com maior capacidade de responder a mudanças. E com isso, né, a partir desse encontro, então, o termo ágil passou a ser mais popular, passou a ser popularizado e ficar mais em uso nas empresas, a partir de então. O principal artefato que surgiu desse encontro, então, foi o famoso Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil ele é composto por 4 frases que demonstram os valores do desenvolvimento ágil. A primeira, indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Indica como a gente deveria valorizar mais a interação entre os indivíduos, seja dentro do projeto, seja com os clientes, ao invés de processos e ferramentas engessados e bem estruturados. Não é que só deve valorizar o da esquerda, mas sim que é mais importante o da esquerda do que o da direita. Software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Muitas vezes acontecia de você ter uma documentação completa sobre o software, mas ele não ficava pronto. Isso não pode ser entregue para o cliente precisa de um software que funcione. Isso é mais importante. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. Você precisa colaborar e não ficar defendendo o seu ponto de vista. O cliente ele deve ser entendido como um parceiro. E, obviamente, o cliente também deve ter os desenvolvedores como parceiros. E essa parceria ela é mais importante do que os próprios contratos que foram estabelecidos. As duas pontas ficam mais felizes e saem mais satisfeitas desse relacionamento. E, por último, responder a mudanças mais que seguir um plano. Todo planejamento é importante. E é importante a gente fazer os planejamentos. Mas todo planejamento vai chegar num momento que precisa ser alterado e, fatalmente, isso vai ter que acontecer. Responder às mudanças de forma ágil é muito importante. Essas 4 declarações do Manifesto Ágil, então, elas foram declarações simples, claras, mas que mudavam o paradigma radicalmente. A partir desse momento, começou então a olhar para o cliente como um parceiro, uma pessoa que deveria ser colaboradora com você, e não um contrato para que um defenda a sua parte, fica aquela briga, aquele atrito. Os desenvolvedores eles deveriam estar mais atentos ao projeto e não simplesmente entregar as funcionalidades. Com isso, não faria sentido mais, por exemplo, você começar a desenvolver uma coisa que você sabe que vai estar errada e continuar assim mesmo. Olha, se eu comecei e vi que está errado, eu preciso parar, sinalizar e voltar atrás, refazer o planejamento e reconstruir. A colaboração em todos os envolvidos é muito importante e a capacidade de adaptação. Bom, para concluir, hoje nós vimos então como as metodologias ágeis aumentam a eficiência, falamos um pouco sobre a valorização da interação entre os indivíduos, o foco no software em funcionamento, que é muito mais importante do que a documentação e todo aquele combinado inicial, a aproximação maior com o cliente, que traz muitos ganhos para o projeto, e a capacidade de responder a mudanças, que são necessárias em todo o desenvolvimento. Na próxima aula, vamos ver então sobre como é o desenvolvedor nas metodologias ágeis e falar um pouco mais sobre colaboração. Bom, essa foi a primeira aula do capítulo, espero que tenham gostado.